Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo, eu sou autista, eu estou rouco no momento, mas tem um assunto, né, que muito provavelmente vocês já têm conhecimento em algum grau, que é sobre o caso do Silvio Almeida, né, que ele foi demitido do Ministério dos Direitos Humanos pelo próprio Lula, né, o presidente Lula. Então eu vou comentar um pouco, né, o que aconteceu em relação a esse caso em específico, né, tentar dar um panorama, né, para quem não sabe o que está acontecendo, né, porque sempre tem, e comentar algumas coisas, né, principalmente em relação à área de direitos humanos, comunicação como um todo, né, e em partes também a própria deficiência, o espectro autista também, enfim. Então, caso você tenha gostado do tema do vídeo de hoje, já aperta no botão de gostei para mostrar que gostou e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas atualizações, né? Então vamos pro vídeo bem basiquinho dessa vez. Então vai rolar um tururu, 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 muito bosta, sim, muito bosta, mas vamos começar aqui com essa bagaça, né? Pra quem não sabe, né, o Silvio Almeida até então era ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, né, o presidente Lula, e ele ficou muito famoso, né, pelo seu ativismo barra militância dentro do movimento de pessoas pretas, principalmente academicamente falando, né, ele que cunhou o termo racismo estrutural, que basicamente é só um nome diferente para um processo de como o racismo faz parte, né, do conjunto estrutural da nossa sociedade dentro do sistema capitalista, do sistema capitalista, né? Quase mordi a língua aqui. É, e basicamente ela formula os nossos pensamentos e como as instituições é, perpetuam esse sistema racista que veio, né, de um sistema escravocrata de 300 anos, assim, por baixo, né? O que é, dentro do materialismo histórico dialético, o que a gente chama de superestrutura do sistema, né? Então, ele ficou famoso, né? Ele é um palestrante, inclusive, de nível internacional. E ele tinha sido convidado, né, para participar, né, desse ministério como ministro de Estado de Direitos Humanos. E, recentemente, né, a ministra, né, também ministra, Aniele Franco, da Igualdade Racial, acabou, né, sendo exposta, na verdade, pela ONG Me Too, pelo sua filial, digamos assim, a Me Too Brasil, onde a Me Too divulgou, né, por meio da imprensa, né, se não me engano, o primeiro jornal foi o Metrópolis, onde teve enfim, é, esse, essa porcaria, né, pra não dizer pior, né, de um ministro de Estado assediar, né, inclusive de maneira sexual, né, o termo juridicamente correto é importunação sexual, se não me falha a memória, com a ministra Aniele Franco, né, mas também não surgiu só por parte dela, né, já teve uma professora universitária que eu não vou lembrar o nome, infelizmente, que fez um vídeo falando da experiência dela em relação a isso com o Silvio Almeida. E também tem outras pessoas que, né, outras denúncias essas outras denúncias de caráter anônimo, né? Então, entra naquilo, né? Juridicamente, o ex-ministro Silvio Almeida é, ainda não é culpado, mas é improvável que isso realmente não tenha acontecido, né? Até pelo número de denúncias, até pelo fato da própria Aniele Franco já ter soltado uma nota, né, pós demissão do Silvio,
né? Então entra o caráter da credibilidade da ministra Aniele Franco. Então, assim, é muito improvável, né? Então, o que vai suceder é o desenrolar dessa investigação aí, né? Mas algo que eu queria comentar, né? São várias frentes, né? Algo que eu não vi muita gente comentando, ou quando alguém comentou, não comentou de forma muito detalhada, é em relação a, a credibilidade não só, né? Credibilidade no sentido de imagem e reputação, não só do governo Lula, né? Que isso até que foi falado, mas principalmente da atuação do campo dos direitos humanos no Brasil, né? Eu resolvi, inclusive, fazer esse vídeo porque eu tenho uma especialização na área de direitos humanos, no caso, direitos humanos na América Latina, pela Universidade da Integração Latino-Americana, a UNILA. Então, acaba necessariamente caindo em vários sentidos no meu campo, né? O campo de direitos humanos, seja no sentido acadêmico, seja no sentido de atuação política, né? Porque a minha atuação principal, né? A base é direitos humanos, então, né? Por mais que seja uma construção capitalista, é, enfim, é a área que eu atuo, já atuei em associações, enfim. Então eu estou meio que, entre aspas, no meu lugar de fala para justamente falar um pouco sobre, né? E esse caso do Silvio Almeida, ele acaba, né, entre aspas, né, pegando uma analogia, jogando um banho de água fria em todo o campo dos direitos humanos no Brasil, né, basicamente tirando a credibilidade, né, por mais que alguém que vem aqui e assista esse vídeo possa discordar, realmente vai ser uma mancha, digamos assim, na área dos direitos humanos, porque a área de direitos humanos já é vista no senso comum como uma área de pessoas que são pessoas vagabundas, que não fazem nada da vida, e na verdade pelo contrário, são pessoas que têm mais que o altruísmo, né? Tem esse trabalho de fazer com que minimamente, né, dentro da legislação de um Estado liberal burguês, minimamente faça com que essa legislação dentro da área de direitos humanos seja seguida. Seja, por exemplo, a questão de trabalho análogo à escravidão, né, que é basicamente a continuidade do trabalho escravo, seja da discriminação, seja do combate à subjugação, né, ou opressão de corpos dissidentes da norma, aí entra pessoas pretas com deficiência, LGBT, enfim, qualquer corpo que fuja da norma hetero-cis branca sem deficiência, né? Então, com certeza isso vai, assim, manchar em algum grau, né? Basta saber em qual grau, mas com certeza vai manchar em algum grau a atuação de forma mais geral dos direitos humanos aqui no Brasil. Sim, isso é inegável, né? Para mais que do próprio governo Lula, que, enfim, vai manchar também, mas eu acho que isso é secundário nesse sentido, né? Então, vai manchar com certeza a credibilidade da atuação do campo dos direitos humanos. Um outro ponto, esse mais específico da deficiência, né, que dá para dizer que é um subcampo, né, dos direitos humanos, para além de afetar a atuação, né, acaba trazendo um problema que né, que pode causar, na verdade, um problema de falta de interesse na área da deficiência, porque no caso de acontecer
o que vai acontecer com certeza, só esperemos qual é o grau da intensidade disso, que é a descredibilização da atuação dos direitos humanos no Brasil. Isso vai afetar, obviamente, o campo da deficiência, que de forma geral ainda não é um campo tão popularizado, isso principalmente em comparação a outras identidades marginalizadas, como a questão do feminismo, a questão da luta racial, assim como a luta LGBT. O campo da deficiência vai sofrer em algum grau, seja da descredibilização, né, por fazer parte de um campo de direitos humanos como um todo, mas também vai mexer monetariamente, né, porque o campo dos direitos humanos, a grosso modo, né, ou seja, de forma geral, vive muito de doações, né, de financiamento coletivo, de doações, né, existem muitas ONGs, muitas OS, né, não vou entrar no campo aqui das ONGs e OS serem, né, em boa parte instrumento de, enfim, de lucratividade para certos grupos, né, vale lembrar, não são para todos, mas são para certos grupos. Mas assim, para quem realmente faz um trabalho sério e precisa de dinheiro para manter uma associação, para manter um coletivo voltado a direitos humanos, voltado a pessoa com deficiência, seja de forma geral ou seja dentro das neurodivergências, o que entra do espectro autista também, vai sofrer, né, em algum, né, vai ter esse efeito, né, da saída, né, da demissão do Silvio Almeida da pauta de direitos humanos, né? Então tem esse porém, né? E uma última coisa, né, que não é menos importante, inclusive, o que reforça, né, no caso do Silvio Almeida, né, pressupondo, né, até para me salvaguardar juridicamente, pressupondo que seja realmente, né, canônico esses eventos, né, por assim dizer, ou seja, se realmente é, né, partindo do pressuposto de que é verdade o que aconteceu com a ministra Eliane Franco, com as outras mulheres que foram assediadas pelo atual ex-ministro Silvio Almeida, entra naquele campo daquela frase, né, aquela afirmação que muitas mulheres do movimento feminista falam, né, que todo homem é um estuprador em potencial, e realmente, assim, pode ser uma pessoa que não tem necessariamente uma atuação na área de direitos humanos, pode ser uma pessoa que acabou de entrar na área dos direitos humanos, pode ser uma referência na área, alguém de muitos anos, alguém que publicou livros, alguém que tem uma atuação acadêmica como palestrante, enfim, por mais que tenha toda a sua trajetória, ela não necessariamente está excluída dessa frase, sabe? Porque, assim como o racismo é estrutural, o machismo, né, como um sistema patriarcal, é estrutural, né? As pessoas são ensinadas a serem machistas, a reforçarem sistema patriarcal, sejam homens, sejam mulheres, sabe? Porque a gente vive numa estrutura que visa esse lucro a qualquer custo e que usa como uma espécie de ferramenta esse discurso ideológico de que mulher é um ser inferior, que se tornou, né, obviamente, assim como o racismo, o machismo se tornou uma forma de opressão estrutural. Assim, então ninguém, absolutamente ninguém tá fora desse processo. Então,
Eu sei que para algumas pessoas, de repente, vendo, né, ouvindo o que eu tô falando aqui, possa parecer óbvio, mas não é. Assim como pessoas com deficiência podem ser capacitistas, assim como pessoas pretas podem ser, né, fomentar o racismo, pessoas, né, mulheres podem fomentar o machismo. Uma pessoa que atua na área de direitos humanos pode atuar contra os direitos humanos, porque é estrutural. Então, assim, não são só essas reflexões que eu coloco aqui, né? É muito importante que quem esteja assistindo esse vídeo, seja ou não atuante na área de direitos humanos, né, de forma ativa, não desacredite, né? Sempre vão ter problemas na área dos direitos humanos. Com Silvio Almeida aconteceu, vai acontecer mais vezes, vai acontecer em outros campos, ou seja, não vai ser só casos de machismo, podem acontecer casos de racismo, podem acontecer casos de capacitismo, podem acontecer casos de transfobia por pessoas que de repente são referência na área, né? Então, ninguém está a salvo, né, digamos assim, desse processo. A questão é da gente não usar esses casos como argumentação para desacreditar toda uma área. Porque a área de direitos humanos é a responsável por, primeiro, fazer cumprir as leis de direitos humanos no Brasil e também, em certa medida, né, ou seja, em partes, para a emancipação da classe trabalhadora, né? Então, assim, espero que você tenha, né, refletido aqui comigo sobre o que aconteceu, né? Minha solidariedade a todas as vítimas, né? No caso, possíveis vítimas, né? Pelo menos juridicamente falando, do ministro Silvio Almeida, em especial da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. E eu espero que você tenha pensado, né, criticamente, refletido sobre tudo isso que foi falado, né? Então, caso você tenha algo a comentar, né, algo que de repente eu não detalhei tanto, né, ou algo que eu simplesmente deixei passar, você tá livre, né, você está livre para comentar aqui nos comentários e, enfim, se inscreve no canal para acompanhar as próximas atualizações, aperta no botão de gostei caso você não tenha gostado, me apoie, seja no Apoia-se, né, no financiamento coletivo ou por meio do Pix, autismopensante@gmail.com. E a gente se vê na próxima. Até a próxima. Tchau. Tururu, tururu, tu, turururu, tu, tururu, tu, tururu. Sem edição é assim mesmo, gente.